Amém. Irmãos, vamos agora passar para a palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza. As crianças vão subir, já estão subindo. E você que está aqui no templo, por gentileza, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, Atos capítulo 12. Atos 12. Eu vou ler os versos de 1 até o verso de número 19. Atos 12, de 1 a 19. Esse texto aqui é bem importante para a gente. E a gente vê a mão do Senhor trabalhando nas vidas das pessoas e também ajudando a sua igreja. Olha assim, todos já estão aí com o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, errei aqui, 12:1. Vou voltar, iniciar novamente. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou falar e você vai repetir. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mais uma vez. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, e não sabendo o que era real ou o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava na cidade, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredavam por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. E ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos
irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo os sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos ser tocados por ela, Pai. Uma voz suave, agradável, que molda as nossas vidas. Queremos ser moldados, Pai, por aquilo que o Senhor fala. Queremos ser transformados, Pai, pela visão que a sua palavra dá para a sua igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a sua igreja saia daqui transformada e com os olhos abertos a respeito da realidade da oração e da necessidade dela. Pai, fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui nessa série de mensagens em Atos, como vocês sabem, chegando à 20ª mensagem. Nesse livro, pelas minhas contas, tem mais umas 12 aí para a gente finalizar, ou um pouquinho mais, a gente vai acertando. Mas, esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra uma realidade que nós aqui no país em que vivemos, não temos muita noção, que é a questão da periculosidade de pregar o Evangelho. Em outros lugares não é tão fácil assim, você não pode pregar o Evangelho em qualquer lugar, a qualquer hora. Às vezes você pode sofrer a respeito disso. E não era diferente há 2000 anos atrás, quando isso realmente aconteceu, como nós acabamos de ler aqui no caso de Pedro. Como Pedro, ele acabou sendo preso. Mas eu queria que você aproveitasse essa mensagem de hoje e prestasse atenção numa coisa que é fundamental. E que as igrejas, às vezes, elas têm perdido, que é a questão da oração. A oração, ela é fundamental para as nossas vidas. A oração, ela mostra a nossa dependência a respeito de Deus. A oração mostra a nossa fé que nós temos em Deus. Mostra até se nós somos cristãos de verdade ou se nós somos meio mequetrefes. Porque assim, às vezes a gente vive uma vida de vir na igreja, mas quando a gente sai daqui da igreja, a gente vive como fosse uma pessoa que é ateia ou agnóstica, porque nós saímos da igreja, não abrimos a Bíblia, não oramos. Quando oramos, às vezes é só para agradecer o alimento, e daquele jeito, Senhor, abençoa essa comida, abençoa a comida, não é nem agradecendo a Deus, Você fala, Senhor, abençoa a comida, em nome de Jesus, amém. E o que acontece, o que a gente acaba vendo é que as pessoas, apesar de virem na igreja, apesar de escutarem mensagens, elas acabam sendo pessoas que vivem um ateísmo prático. Nas suas decisões, elas pensam com a sua própria cabeça, com a sua própria visão, não pedem orientação de Deus. E isso tem enfraquecido muito as nossas igrejas. Vemos igrejas cheias, vemos até a nossa sociedade sendo transformada por conceitos cristãos, a despeito do que a gente vê na televisão, o número de evangélicos, de cristãos que vão para a igreja, praticantes, tem aumentado. Por outro lado, nem sempre uma vida
que busca a santidade, a espiritualidade, ela tem crescido. E uma coisa também muito importante a respeito da oração, que ela não pode ser somente uma coisa privada, né? Só, não, eu oro, né, na minha casa, tá bom. Estava falando com uma irmã essa semana, aí fui lá, né, falar com ela, lá, dar aquela puxadinha de orelha, você não está vindo muito na igreja e tal. Aí ela, mas para quê? Eu estou acompanhando aqui no culto. Eu falei assim, é simples, por que a gente não vem na igreja? Se você não está vindo na igreja, né, você nem cristão é, porque assim, o cristianismo a gente acaba expressando da melhor maneira na igreja. Mas quando nós estamos na igreja, também tem uma coisa importante, a gente também tem que orar. E eu tenho ido igreja após igrejas, e os cultos, eles têm perdido a questão das orações. Se valoriza muito o louvor, se valoriza muito a palavra, mas oração que é bom, quase zero. É uma oração para abrir o culto, ali na mensagem, uma para finalizar o culto e acabou. A oração comunitária, ela também é um outro aspecto. Não é somente a oração individual, mas também a oração da igreja. A igreja em oração. A igreja em batalha de oração. E o texto que nós lemos nesta noite, ele mostra exatamente isso. Uma igreja reunida em oração. E essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que resgatar. Como eu falei, né, nos cultos, eu frequento principalmente igrejas batistas. Eventos de igrejas batistas. Prego em outras igrejas de vez em quando. E nesse aspecto a gente tem perdido bastante, né? A oração dentro de um culto batista fica meio em segundo plano. Pelo menos é o que eu vejo. Não sei se os irmãos têm a mesma percepção, mas eu tenho visto isso. E aqui na igreja eu faço sempre o contrário, né? A gente sempre separa um tempo para que a gente ore. Tem os PGMs que a gente também separa bastante para orar, para que a gente volte para essa questão do aspecto comunitário. Então essa pregação, ela vai mostrar também, e principalmente isso, a importância da oração, mas não agora nesse aspecto mais individual, mas a oração nesse aspecto comunitário. E isso vai aparecer num momento muito difícil da igreja de Jerusalém. Nós estamos mais ou menos entre o ano 41 e 44. Jesus tinha morrido mais ou menos há 15 anos, não vai, entre 10 e 13, 14 anos antes. E a igreja de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, começou a ter uma nova perseguição. A gente tem que lembrar um pouquinho como a perseguição em Jerusalém ela ia acontecendo. A perseguição não era o tempo todo, tá, irmãos? Ela acontece, ela para, acontece, ela para. Né? Começou ali com os líderes do Sinédrio, que falaram para Pedro e João, parem de pregar o evangelho. O que eles fizeram? Saíram de lá e continuaram a pregar. Aí depois tem a segunda perseguição, que agora vai ser mais pesado, que vai ter a morte de Estevão. Ela vai ser uma perseguição principalmente dos líderes do Sinédrio, dos líderes religiosos. Né? Estevão vai morrer nessa perseguição, muitos vão ser jogados na cadeia. Inclusive Paulo vai tentar prender judeus lá em Damasco, lembra disso? Aí o que acontece com Paulo? Se converte. E depois da conversão de Paulo, parece que a perseguição deu uma diminuída. Essa perseguição que Paulo fez foi mais ou menos no ano 33. Então a igreja de Jerusalém, ela vai viver mais ou menos uns 10 anos de relativa tranquilidade. Os judeus não gostavam muito de cristãos, né? Mas eles tinham outros problemas para se preocupar, eles estavam tendo problema com um imperador romano, mas no ano 41 muda tudo. Entra um governador, um governador nomeado por Roma, que Roma deu até o título de rei, que era Herodes Agripa. Herodes, ele gostava de estar ali sempre
fazendo as vontades dos judeus. E uma coisa que Herodes percebeu que agradava os judeus era o quê? Perseguir os cristãos. Então o que vai acontecer ali? O rei Herodes, Herodes Agripa, não é o mesmo Herodes que matou João Batista, tá? Não é o mesmo Herodes, ele é neto do Herodes da época que Jesus nasceu, tá? Então é um neto dele. O Herodes da época de Jesus, né, do nascimento de Jesus, é Herodes o Grande. Esse aqui é o Herodes Agripa, que é o seu neto. Esse Herodes, que tinha lá a delegação romana, recebeu ali a Judéia também para governar, ele tenta agradar os judeus. E nesse negócio de agradar os judeus, ele começa a perseguir a igreja. E persegue a igreja, o verso 12:1 diz que o rei Herodes mandou prender alguns para os maltratar, para os afligir. Ele começava a prender os cristãos para afligir. E nisso, eles chegaram a prender Tiago, irmão de João, e ele foi assassinado pelo governo. Quando ele fez isso, os judeus, opa, é isso mesmo, continua a fazer isso aí, porque agora não era somente uma perseguição religiosa, era uma perseguição política. Né? Era o governo ali instalado, uma parte do governo romano estava perseguindo os cristãos que estavam ali na região da Judéia e ali em Jerusalém. Ele não continua com isso, e ele continuou, ele manda lá, continua a perseguição, acham Pedro. Pedro, que era o maior líder da igreja ali em Jerusalém. Acharam Pedro, estava bem na época da festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Ele falou assim, ótimo, isso aqui é a hora de agradar os judeus. Mandou prender Pedro, jogou ele na prisão. E Pedro já era conhecido por fugir de prisão. Ele já tinha fugido de prisão antes. Aí o que ele faz? Não, vamos colocar agora, não vou colocar naquela prisão que tem lá no templo. Não, vou colocar agora numa prisão direito. Né? Então foi colocado numa prisão romana. E não foi só isso não. Ele ele colocou 16 soldados para cuidar de Pedro. Para cada vigília tem 3 horas, né? Então de 3 em 3 horas trocavam os soldados. E 4 ficavam cuidando de Pedro. E era assim, não era só cuidando. 2 desses ficavam algemados com Pedro. Então iam lá, colocavam uma algema no soldado e em Pedro, e mais 2 para cuidar, para garantir que Pedro não fugisse. 16 soldados cuidando de Pedro. E o que ele estava querendo ali era matar Pedro. Só que estava bem na época da Páscoa, a Jerusalém muito cheia, podia dar bagunça. Ele resolveu fazer o seguinte, olha, eu vou agora, né, apresentar Pedro só depois da Páscoa. Vamos fazer isso. E ele esperou. Então ali Pedro vai permanecer pelo menos uma semana preso ali, nesse esquema com 16 soldados cuidando dele, se revezando, para garantir que Pedro não fugisse. O que a gente vê aqui, irmãos, é uma perseguição que ela agora tem um caráter não somente religioso. Até então, até aquele momento, quem perseguia os cristãos eram os judeus. Era o Sinédrio, que eram os líderes dos judeus. Eram ali os saduceus, que eram sacerdotes. Eram os fariseus, também que perseguiam os cristãos. Mas agora é o Estado. É também uma perseguição política. Porque o que Herodes estava fazendo ali era tentar agradar o povo judeu. Uma perseguição política. E aqui, irmãos, eu quero ressaltar uma coisa, tá? Religião e política nunca deu certo. E assim, eu quero expressar uma coisa, assim, eu tenho ouvido assim, as últimas notícias a respeito desse golpe que estava, que os generais, né, estavam planejando matar um presidente da República. E o vice. Isso em novembro de 2022. Provavelmente, talvez o Bolsonaro tivesse envolvido. E aí eu faço aquela pergunta, né? Mas esse aí não era um governo Deus, pátria e família?
Irmãos, isso aí, se isso for verdade mesmo, vai apresentar, a gente vai saber daqui a pouco. A denúncia parece estar lá muito clara, daqui a pouco a gente vai ver os documentos, isso vai aparecer na imprensa em algum momento para a gente ver. Mas que governo é esse que manda matar? Ali era por projeto político. Aí começa a matar para ganhar o poder. Se continuasse, se fosse um governo ainda religioso, ia começar até a perseguir outras religiões. A gente tem que tomar cuidado que religião e política é ruim. Se existe uma religião oficial no Estado, o que acontece com as outras religiões? São perseguidas. A Inglaterra é o maior exemplo. Subia um rei que era mais papista, mais próximo da Igreja Católica, perseguia aqueles que eram protestantes. Subia um outro rei, né? Inclusive uma mais famosa, né? É a rainha, a Mary, né? A sanguinária, né? Que dá origem àquela bebida Blood Mary, né? Que é blood, né? De sanguinária, né? Porque matou muitos religiosos que eram mais protestantes. Se sobe um outro, a perseguição é do outro lado. Isso aconteceu muito na Inglaterra na época, entre 1600, 1700, ali naquela época. Troca de poder, perseguição. Governo religioso, que tem religião oficial, persegue outras religiões. Liberdade religiosa é sempre melhor. Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Eu não estou falando que às vezes outras vertentes políticas são melhores. Eu estou falando que essa está mostrando uma cara muito ruim. Essa aí, né, do antigo presidente aí, Bolsonaro, e das pessoas que estavam ao redor. Isso mostra uma coisa, que as pessoas às vezes estão usando a religião e manipulando só porque elas querem poder. Era mais ou menos o que Herodes estava fazendo aqui. Ele estava fazendo uma perseguição religiosa para ficar bem na fita com os judeus. Ele usava a religião, ele até sacrificava. Num dos livros que eu li aqui, falava que ele sacrificava todos os dias no templo. Né? Os judeus gostavam dele, desse Herodes, do Herodes Agripa. E isso é interessante. Mas ele, mesmo sendo uma pessoa religiosa ali, ele promovia perseguição. Então, tomemos cuidado com isso. Misturar religião e política é ruim. E aqui a gente está vendo um caso com o caso de Herodes. E aqui, irmãos, nós vamos ter uma situação terrível para a igreja. Imagina só, você tem os líderes da igreja. Um foi cruelmente assassinado, Tiago. O outro, o líder maior ali da igreja, né, foi preso. Imagina agora a situação da igreja nesse ponto. Luto de um lado e desespero do outro. Porque não era somente Pedro que estava, também tinha outras pessoas presas. Ali nós vemos uma ação que na realidade não estava querendo só maltratar Pedro, estava querendo acabar com o cristianismo, acabando com seus líderes. Os inimigos do evangelho sempre querem isso. Eles querem, às vezes, eles podem ter discursos diversos, mas no final o que eles querem mesmo é acabar com o cristianismo. Era o que Herodes queria. Eram os judeus que estavam aplaudindo o que Herodes estava fazendo, eles também queriam. E para a igreja, só restava o quê? O medo, o luto, né, o desespero de ver ali os seus líderes ali sendo presos. Mas aí que vem uma coisa fantástica. A situação estava muito perigosa para a igreja, porque estava tendo perseguição. Mas a igreja aqui, ela não vai se reunir na rua, mas ela vai se reunir. E olha só o que a igreja ela vai fazer. Está lá no verso 5, né? E assim Pedro estava aguardando na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. Esse aqui mostra a situação da igreja, o que a igreja resolveu fazer. Em vez da igreja somente fugir, nesse momento aqui a igreja parou, ela se reuniu para orar. Esse versículo ele traz algumas características fantásticas em relação a essa oração. Primeiro, a igreja estava reunida, né? Apesar de todo o risco, a igreja estava reunida e orando. A segunda coisa é que a oração, ela era direcionada a Deus. Ela não era nenhum santo, nada. Ela era direcionada somente a Deus. Eles começaram a clamar a Deus. A igreja, nesse momento aqui, ela não resolveu fazer protestos. Não, o que ela estava fazendo? Ela estava orando ali a Deus. Terceira característica é que era uma oração incessante. Eles estavam orando ali dia e noite, clamando a Deus para que Deus libertasse Pedro. E o quarto é o objetivo que até já adiantei, era o objetivo da oração. A oração, eles queriam que Pedro fosse liberto. Olha só, igreja reunida, oração direcionada a Deus, oração incessante, oração com um objetivo bem definido. Essa era a igreja que estava orando naquele momento. Irmãos, nós temos que aprender mais a respeito dessa oração. Às vezes a gente vê problemas acontecendo, o que a gente quer fazer? Não, agora eu vou reclamar lá no Twitter. Não, eu vou fazer um post, um vídeo lá no TikTok. Não, vamos sair na rua, vamos reclamar. Talvez isso até tenha o seu lugar, mas uma coisa que a igreja tem que fazer é orar. Quando tem problemas, a igreja tem que se voltar e orar. Quando há uma situação difícil, a igreja tem que estar junta, orando. Essa oração tem que ser sempre direcionada a Deus, ela tem que ser uma oração incessante. Essa oração comunitária ela é fundamental para que a igreja possa estar se movendo, mostrando a sua dependência a Deus. A igreja precisa orar. A igreja ela precisa se reunir mais para esses momentos de oração. E o legal é que na primeira parte que eu estava falando aqui, eu falei do problema. Um líder tinha sido morto e o outro agora estava preso, precisava ser liberto. Tem um problema, a igreja se reúne e ora. Quanto mais sério é o problema, mais incessante, mais pessoas reunidas, clamando a Deus. O problema é enorme, a igreja toda reunida, clamando. E aí, vamos olhar para a gente como igreja. Será que algumas pessoas aqui têm passado por problemas? Será que os problemas são pequenos ou são problemas grandes? Agora, dado as suas respostas, que estão aí na sua mente, a igreja tem se reunido para orar a respeito delas? Pastor, mas de vez em quando me falam que tem um problema, eu mando uma mãozinha assim, falando, estamos em oração. Você fala assim, estamos em oração, esquece de orar, né? Agora, não precisa levantar a mão não. Mas pensa, quantas vezes você mandou aquela mãozinha assim junto e você orou de verdade? Hein? Ou você só colocou lá mais um? Não, tem 10, não. Agora vou mandar. Agora vai ser 11 mãozinhas. A mãozinha substitui a oração? Eu tenho tomado a seguinte postura. Eu só mando, estamos orando. Ou mãozinha depois que eu orei. Se eu não oro, nem mando. Pelo menos não vou mentir, né? Pode ser que eu não tenha orado, mas pelo menos assim. Tem um pastor, o Agnaldo, eu gosto muito dele nesse sentido. Sempre que pedem oração, ele devolve um áudio. Ora na hora. Porque ao invés de colocar a mãozinha, você
liga ali, coloca assim, não, irmão, vamos orar agora. E faz uma oração. Ali já manda a oração. Fala assim, não, estou orando por você. Oro aí. E já faz a oração nesse momento. Eu acho muito legal, né, essa questão da oração. Esse ano a gente fez uma vez só, o ano que vem eu quero fazer mais. Eu peguei aí a galera aí dos seminaristas, falei assim, vocês não estão fazendo nada mesmo, né? Seminarista não trabalha, não faz nada, fica sossegado. Vamos juntar um dia aí, vamos orar pela galera aqui da igreja. Aí a gente pegou a lista de membros, né, e começou a orar. E foi muito legal, porque as pessoas, nossa, eu estava precisando dessa palavra, dessa oração, tal. E a gente vendo ali, né, muitas coisas, né, inclusive no dia, foi até o dia que o irmão Guilherme quebrou o braço, a gente estava sabendo lá que a gente até viu, não sei se foi no dia, né, mas também foi o dia que a gente ficou sabendo. Mas eu acho que isso é super legal, a gente parar e orar mesmo. Então, irmão, meu irmão e minha irmã, não mande mãozinha se você não for orar. Né? Não mande, não, ore. Melhor, mande um áudio. Se você não pode falar, às vezes você pode escrever, né? Eu oro a Deus, oração escrita também vale. Né? Eu oro a Deus para que o irmão seja curado. Também você está mostrando ali que você está orando. Porque a gente precisa orar. Mas ainda assim é uma oração individual. O que a gente tem que fazer é mais do que isso. Nós temos que se reunir e orarmos como igreja. Esse ano, a Igreja Batista, né, os batistas, eles estão fazendo uma grande vigília de oração que dura 365 dias. Eu acabei não colocando na nossa igreja, né, eu estava sabendo, mas o ano que vem eu vou colocar. Então os batistas estão orando 365 dias, 24 horas por dia. Cada igreja fica com um turno lá de 3 ou 4 horas. Tem o dia e horário, né? Então eles já estão abrindo, eu vou ver lá os do ano que vem já abriram. Então naquele dia, naquele horário, pode ser de dia, de madrugada, a igreja está aberta e ali ela está reunida, está clamando. A ideia é que a gente passe o ano todo orando. Igreja reunida, igreja clamando. Será que o nosso país tem algum problema sério para a gente orar? Será que vale mesmo a igreja estar aberta, né? Sempre ter pelo menos uns 10, 20, 30, 40 irmãos clamando pelo país? Será que vale a pena? Será que nós temos motivo para isso? É um exemplo, né? Clamor, buscar a Deus. Outra coisa, se a gente está com tantos problemas, por que a gente não para? Assim, irmãos, vamos para a igreja, vamos abrir a igreja, vamos reunir e vamos orar. Ou, às vezes, você abre uma sala de Zoom, se reúne e ora. Hoje está até mais fácil de fazer isso. Às vezes fica meio longe, né? Porque às vezes a gente mora longe. Mas a gente precisa reunir e orar. E essa é a coisa que a gente tem que voltar e abrir os nossos olhos. Nós temos que botar a oração em prática. Eu estava escutando o Congresso Multiplique, aí um pastor fez uma provocação. Reunião na igreja. Chama os irmãos para orar. Quantos vêm? Muitos, né? Tipo, dá para contar numa mão. Fala que na igreja vai ter churrasco. Né? Quantos irmãos vêm? A galera. Mas agora me diz, em qual que a gente vai poder estar abençoando mais as pessoas? Então, por que a gente só dá prioridade para as reuniões de congraçamento? Elas têm local, né? Elas têm lugar. Mas por que não focamos também em orar, buscar a Deus como igreja? Lembrando que aqui o meu foco não é só a oração particular, mas sim a oração como igreja, a igreja reunida orando. Temos que olhar, irmãos, o que me preocupa é que às vezes a gente não ora nem na igreja, nem em casa. Na realidade, a falta de oração na igreja reflete a ausência total de oração
na sua vida. Talvez, tirando aquele Pai Nosso que você aprendeu decorado, tirando Senhor, abençoa meu dia, né? A gente precisa de mais. Precisa de mais. E fora aquilo que o Paulo falou ontem, né? Que tem crente que não ora, mas abre o jornal para ler o horóscopo do dia, né? Isso também. Ou um cristão que deixa lá, agora lá no meu trabalho, a moda é colocar aqueles vasinhos de 7 ervas, né? Tá cheio lá, né? No andar. E a gente sabe, né, que isso não adianta, não adianta nada. Então, irmãos, temos que mudar essa questão. A igreja orou, a igreja estava clamando muito, buscando a Deus. E o interessante é que só Pedro ficou preso mais ou menos uma semana. Na noite anterior ao dia no dia seguinte, ele seria apresentado para os judeus e seria morto. Deus esperou até o último momento. A igreja clamando, mas Deus espera até o último momento, e aí ele faz um milagre maravilhoso. Parece cena de Hollywood. Desce um anjo do céu, ilumina o lugar, né? O anjo bota lá os guardas para dormir. Lembra que Pedro está preso lá em algemas, e as algemas estão nos guardas. E ele está dormindo no meio de 2 guardas. Então chega lá o anjo, bota os guardas para dormir, né? Fala lá para as algemas soltam sozinho. O anjo dá uma bate lá no Pedro, acorda aí Pedro, não, vamos lá. Pedro levanta, não, mas não sai correndo assim não, coloca pelo menos a sandália, né? Coloca o cinto, ele está saindo correndo, não, espera, pega a capa também, antes você vai assim, né? Que é isso? Pega aí. Aí eles pegam, aí eles estão saindo, tem 2 sentinelas, eles passam ali, né? Os sentinelas estão cegos, não enxergam Pedro. Daqui a pouco Pedro chega no portão, e agora, quem que vai abrir o portão? Aí tem lá o portão, se abre automaticamente. Eu gosto desse texto aqui, que ele fala assim, o portão abre automaticamente, né? Ele chega lá, o portão se abre, ele sai na rua, vamos lá Pedro, ele sai correndo lá na rua, vai por uma rua, daqui a pouco o anjo, ele foge, né? Nem Missão Impossível assim, né? Tom Cruise, desculpa aí, mas essa aqui é na verdadeira Missão Impossível, e realmente aconteceu ali, né? Não lembra Missão Impossível, né? Desce pela corda, tal, faz e acontece. Aconteceu ali com Pedro. Aconteceu com Pedro. Né? Ele foi resgatado de uma maneira maravilhosa. Nem Pedro, que estava acontecendo com ele, nem ele acreditava no que estava acontecendo, né? Nem ele, na hora assim, ele nem acreditou, só depois ele falou, nossa, o que aconteceu? Acho que foi um anjo. Eu acho que foi um anjo. E nem ele aconteceu, né? Aí foi Missão Impossível, né? Só que para Deus não há impossível, para Deus é tudo missão possível. Missão possível. E aí Pedro está saindo assim, ele fala assim, não, agora para onde que eu vou, né? Está à noite, ele é uma pessoa que está sendo procurada, né? Se pegam ele, prendem de novo. Aí ele fala assim, não, para onde que eu vou? Já sei, vou para a casa de Maria. Maria, no caso, Maria, mãe de João Marcos. Essa Maria, ela tinha uma casona grande, né? Na parte de cima tinha uma grande sala, e a igreja estava reunida naquele local. Aquele local foi o mesmo lugar onde teve a última ceia do Senhor. Né? Então a igreja estava ali reunida no mesmo lugar que teve a última ceia do Senhor. Pelo jeito, tinha bastante gente ali clamando. A libertação de Pedro foi que horas? Foi de manhã, tarde ou noite? Foi à noite, madrugada. A igreja estava orando de madrugada. Lembra que eu falei que era oração incessante? Era oração incessante de verdade. A igreja estava reunida de madrugada orando por Pedro.
E cada vez mais desesperados, né? Porque eles oram e não acontece nada, e oram, e não acontece nada. Mas no último dia ali, né, domingo de Páscoa, ali já tinha passado a Páscoa, eles reunidos de madrugada. Aí chega lá, bate na porta. Aí a Rod, a menina que era uma serva, vai lá na frente, e escuta a voz. É o Pedro, e ela volta ali, alegre. O Pedro está lá na porta. O pessoal olha assim, você é doida, menina. Está doida. Pedro está preso. Pedro está lá, está preso lá, não dá para tirar não. Não, ele está lá na porta. E o Pedro está na rua. E imagina só que ele começou a ficar desesperado também, né? Porque se pegam ele, o que acontece? Vai ser preso de novo. Ele começa a bater. Abre aí! Galera, está aqui fora! Pessoal! Né? E ele gritando ali, né? Batendo ali, né? Com medo, porque podia acordar a vizinhança toda e ele podia ser preso de novo. Tá lá, daqui a pouco ele vai lá. Pessoal, calma aí, tem alguém batendo na porta. Na hora que eles abrem, a igreja fica simplesmente maravilhada. O Pedro que estava preso. O Pedro que tinha 16 guardas cuidando dele. Imagina só, irmãos. Não é que ele estava na cadeia e ainda colocaram gente dentro da cadeia para garantir que ele não fugisse. Dentro da cadeia. Então tinha porta lá e ainda guardas. Ele estava ali na frente deles. A Bíblia fala que todos ficaram admirados. O milagre do Senhor sempre traz muita admiração. Um milagre do Senhor sempre tem que nos trazer maravilhamentos. Maravilhamento. Nem a igreja contava que o milagre acontecia assim tão rápido. Irmão, minha irmã, você já teve uma situação que aconteceu isso? Você está orando, daqui a pouco acontece a coisa, você fala assim, meu Deus, não é que aconteceu mesmo? Você está clamando, daqui a pouco você olha assim, aconteceu. Eu lembro de uma vez, eu ainda tinha loja nessa época, e passou lá um rapaz, um hispano, acho que era boliviano. Aí a gente começou a bater papo ali, né? Estava querendo vender uma Bíblia lá para ele e tal, em espanhol. Aí daqui a pouco ele falou, não, é que eu estou separado da minha esposa, estou triste e tal. Aí o que eu oro por você? Eu oro, tá? Orei e tal por ele. E fui embora, né? Passou o dia, aí estou lá no outro dia, lá também na loja. Né? Eu estava de férias do meu outro emprego, estava lá ajudando na loja. Aí daqui a pouco ele entra assim, ele chega lá, né, todo alegre, assim. Aí quando eu fui lá cumprimentá-lo, eu estava na porta, ele me abraçou, me sacudiu. Não, que alegria, o que aconteceu, irmão? Não, você orou ontem, daqui a pouco eu fui falar com a minha esposa, eu voltei com a minha esposa, eu estou muito alegre, ele me sacudiu. Eu falei, meu Deus do céu, para aí, meu irmão. E ele ali me sacudindo, de alegria do que tinha acontecido. E eu fiquei assim, nossa, o que é isso? O que está acontecendo? E foi Deus, fez um milagre ali, no caso, na vida daquele irmão, e surpreendeu a todos, surpreendeu a ele, surpreendeu a mim, e a gente vê a ação do Senhor, e a gente fica assim maravilhado, nossa, né, que Deus às vezes escuta as nossas orações, nós que somos tão miseráveis, e Deus escuta as nossas orações. Aquele irmão quase quebrou minhas costas, né, de tanto me sacudir e me apertar. Mas foi uma coisa bem interessante, assim, a gente vê essas coisas acontecendo. E, irmãos, quando que você já passou, quantas vezes você viu essa coisa, esse mover de Deus? Essa ação de Deus não acontece todo dia, né? Olha o que aconteceu com essa igreja, que essa igreja estava clamando pelo menos há 7 dias. Ali, ó. Até Deus, por sua maravilhosa mão e seu amor, escutar aquele clamor. Mas Deus escutou e fez um grande milagre. A gente tem que orar e crer que Deus vai operar grandes milagres. Coisas que às vezes a gente nem imagina, né? A gente está clamando ali, às vezes a gente clama e às vezes a gente achando assim, acha que não vai dar muito certo, não sabe? A gente está clamando, mas também que duvidando, mas Deus pode fazer tudo. Então nós temos que renovar a nossa fé em relação a isso e crer que Deus pode fazer
tudo, não há impossível para Deus. Deus transforma missões impossíveis em missões possíveis. Ele é todo poderoso. E quando Ele faz, a gente não pode perder o maravilhamento. Meu Deus, muito obrigado, fantástico, Senhor, eu não esperava. A gente clama, mas a gente tem que lembrar, né? A gente fica assim, sempre maravilhado quando vê essas coisas acontecendo. Nós temos que nos maravilhar com isso, né? Irmão e minha irmã, quando foi a última vez que você se maravilhou com essas coisas maravilhosas, com esses feitos grandiosos do Senhor? O maior milagre, lembre-se, é a nossa salvação. Mas ainda assim, Deus em sua misericórdia, ainda faz muitas e muitas outras coisas. E aí, teve a libertação. Qual que foi o resultado da libertação? Pedro, ele não podia mais ficar em Jerusalém ali, comendo música ali, ficar ali à toa, né? O que aconteceu com Pedro? Primeiro, ele teve que fugir. Né? Lembra que a primeira coisa que o cristão faz quando tem perseguição é o quê? Fugir. Ele teve que fugir. A Bíblia fala lá no verso 17, e saindo foi para outro lugar. Nem fala o lugar porque ele foi se esconder. Pedro teve que se esconder. E a partir daí, isso vai ter um reforço no ministério de Pedro. Pedro, ele já estava começando a pregar em outras cidades, mas ali principalmente na Judéia e em Samaria. Nós sabemos que Pedro depois, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, Paulo vai falar de Pedro viajando com a sua mulher para pregar o evangelho. E ali ele está falando em Corinto, uma cidade que não era uma cidade só de judeus. Então Pedro ele já vai ter um ministério também itinerante, pregando em várias cidades. Então ele pega ele e a sua mulher, né? E eles dois viajam pregando. Inclusive Pedro, a tradição fala que Pedro ele viu, né, a sua mulher sendo morrendo, também ela virou uma mártir, e o próprio Pedro também morre. Né? A gente sabe até a história, que ele morreu em Roma, mais ou menos em 64. Então, desse fato aqui está acontecendo mais ou menos em 44. Pedro vai morrer mais ou menos uns 20 anos depois, em Roma. Não vai estar mais lá. Então, ele vai ter um ministério itinerante. Então, aquela perseguição vai ajudar também Pedro a expandir o seu ministério. Às vezes ele até volta para Jerusalém, mas ele vai ter um ministério também agora em outras cidades. Os guardas que estavam prendendo Pedro acabaram sendo castigados. Existia uma lei romana que era o seguinte: se você é um guarda, está cuidando de alguém, e essa pessoa foge, você que vai cumprir a pena no lugar dele. Qual que era a pena de Pedro? A morte. Então os 16 guardas tiveram essa mesma pena. Infelizmente. Eu não acho que é um negócio que dá para a gente comemorar. Quanto a Herodes, a Bíblia ela mostra uma coisa bem interessante. Nós vimos um anjo do Senhor libertando Pedro. Não foi isso? Esse mesmo anjo do Senhor vai lidar com Herodes. Está lá no verso 23. Né? Neste mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. O que é isso, comido de vermes? Né? Não dá para saber direito. Mas Flávio Joséfo fala o seguinte, que Herodes teve um momento que ele tinha uma questão entre os judeus e os fenícios, não vou entrar muito em detalhe disso aqui, mas ele foi fazer um pronunciamento. Ele estava com uma roupa toda prateada, de fios de prata. Então, quando o sol batia, iluminava. Na hora que ele falava, né, as pessoas começaram a ler meio que babar ovo para ele. Nossa, sua voz parece de um Deus. Né? Começaram a elogiar ele como se fosse um Deus.
E ali, falam que naquele mesmo momento que ele estava falando, ele sentiu uma dor muito forte na barriga. E depois foi levado para a cidade. E uma semana depois, com dores abdominais, ele veio a falecer. Na Bíblia parece que ele foi comido de vermes. Mas aí Flávio José fala que ele teve uma morte muito agoniante. Passou por quase uma semana sofrendo até morrer. Então, a pessoa que quis perseguir os cristãos, ele acabou sofrendo a mesma morte. Herodes, nessa época, tinha 54 anos. Não era muito novo, né, para o padrão da época, mas veio a falecer. Então, Deus lidou com os inimigos do Evangelho. Não foi a igreja. A igreja não precisou levantar a mão. Deus lidou com eles. Isso é importante, que Deus cuida e Deus também lida com os inimigos do Evangelho. E o mais importante está lá no verso 24, que diz o seguinte, que lá diz assim: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Havia perseguição, havia mortes, havia prisões, mas Deus cuidou da sua igreja e a igreja, mesmo assim, ela continuava. E a marca maior desta igreja, né, e o que ficou forte naquela igreja, era a questão da oração. Uma igreja que, quando Jesus morreu, estava reunida orando. Uma igreja, quando havia perseguição, continuava clamando. Uma igreja, a igreja de Jerusalém, ela podia ter alguns defeitos, mas uma coisa ela tinha de grande virtude. Era uma igreja de oração. Uma igreja que clamava incessantemente. E falando disso, eu quero já ir caminhando para o final. Pois, irmãos, nós temos que crer no poder da oração. Nós temos que realmente acreditar que o nosso Deus, Ele nos ouve, e que o nosso Deus, Ele é todo poderoso, e que o nosso Deus pode fazer coisas maravilhosas que nós nem mesmo imaginamos. E o crer na oração, não dá para falar assim, não, eu creio na oração. Não é isso. Você só mostra que você realmente crê na oração se você ora. Se você realmente se ajoelha diante de Deus, se você realmente gasta tempo diante de Deus, orando, aí sim você mostra que você crê na oração. Mas a oração, irmãos, não é uma coisa que somente tem que ser praticada de uma maneira particular, não. A oração, ela também tem que ser praticada de uma maneira coletiva. Ela também tem que ser praticada como igreja. O grande milagre aconteceu aqui, quando a igreja reunida, unânime, orava insistentemente. Irmãos, olha para a nossa igreja, olha para os nossos irmãos. Temos tantos irmãos com tantas lutas. Será que a gente já não deveria estar reunidos e clamando? Será que nós já não deveríamos estar juntos, buscando ao Senhor e orando incessantemente? Irmãos, que nós possamos entender e lutar com as armas que nos são dadas. Que a nossa igreja entenda que ela sempre tem que batalhar em oração. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar. Falamos tanto de oração, vamos orar mais uma vez. Cadê o pessoal do louvor? Já pode estar aqui, já. Cadê o resto aqui? Já entre aqui. Né? Eu acho que a oração que nós devemos fazer nessa noite é para que Deus nos desperte. Nos tire do nosso sono, que nos impede de orar. Que abra os nossos olhos da necessidade de nós estarmos aqui reunidos como igreja em oração. Que nós possamos realmente entender que a oração expressa a nossa dependência de Deus. Que Deus
realmente abra o nosso entendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui orando, Pai, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão em relação à necessidade da oração. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar o Senhor mais, Pai, mas isso não somente na nossa esfera privada. Isso, Pai, nós temos que fazer, temos que ter uma vida de oração. Como está lá em 1 Tessalonicenses, Pai, nós devemos orar sem cessar. Mas por outro lado, nós como igreja também temos que nos reunir e buscar a oração, Pai, nos reunir e batalhar, Pai, lutar as lutas dos nossos irmãos, Pai, em oração. Ajuda, Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos levante, Pai, para essa necessidade urgente da oração, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, mas nós temos que realmente mostrar que nós necessitamos do Senhor. A igreja de Jerusalém nos dá um grande exemplo de uma igreja que orava. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser parecidos com esta primeira igreja. Que nós sejamos uma igreja que ora, Pai, sempre. Uma igreja que se reúne para clamar pelos problemas que nós estamos vivendo hoje. E também para clamar pela volta do Senhor Jesus para este mundo que está em trevas. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser conhecidos também, Pai, como uma igreja que ora, que busca o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixe que a nossa igreja esfrie, mas sim que a gente esteja, Pai, buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza que quando nós nos despertarmos para a oração, para a necessidade de estarmos contigo, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, Pai, vai derramar um grande avivamento sobre nós, e nós, Pai, poderemos até impactar de uma maneira total essa cidade onde nós estamos localizados. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a buscarmos ao Senhor mais e mais. Nos desperta, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.